Olá, Rodrigo. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que tem inflamado as redes sociais, tem sido aí motivo de debates, de várias opiniões sobre, né, que é o modo como as pessoas estão lidando, tratando, né, o que tem se chamado bebê reborn. Me fala um pouquinho, Rodrigo, o que que tu acha do que está acontecendo nas redes sociais? O que que tu acha desse fenômeno que está acontecendo aí, viralizando e todo mundo comentando? Olá, Ismael. Olá, ouvintes. Grande alegria, grande satisfação estar na companhia de vocês. Pois é, né, Ismael? Será que tem algum dia que a gente passe sem ter uma polêmica nas redes sociais? Olha, mais uma, né? Essa questão do É, bebê reborn, né? Que está surgindo com força. E a gente tem que se debruçar sobre esse cenário, porque envolve dinâmicas de comportamento, dinâmicas de adoecimento psicológico, mas também uma dinâmica massiva que é utilizada como estratégia das redes sociais para promover engajamento e curtidas e likes, né? Que é tão comum na nossa sociedade de hoje, né, pois Ismael? é, que é o que se busca muitas vezes nas redes sociais, né? Uhum. Os termos têm mudado, às vezes a gente tem dificuldade de acompanhar. A gente falava antes em viralizar, mas hoje tem outros termos aí que são usados e que a gente precisa entender, né? E também entender, né, o olhar da psicologia sobre o tema. A gente precisa também fazer essa reflexão, porque Boa. tem inclusive alguns procedimentos, né, terapêuticos que usam Uhum. os chamados bebê reborns. Para a gente poder entender um pouquinho dessa dinâmica, nós vamos conversar aqui no nosso podcast hoje. Exatamente. Eu acho que uma perspectiva muito legal também, né, Ismael, e que a gente vai abordar, que é a dinâmica da solidão, né? É muito interessante perceber esse fenômeno, discutindo ele também sobre esse paradigma da solidão, as implicações psicológicas e o que nós estamos fazendo para lidar com esse fenômeno, né? Exatamente, a solidão também é um tema aí que vamos nos debruçar. Relação que as pessoas preferem mais com coisas do que com pessoas e tudo aí no nosso podcast Caminhos da Terapia. Rodrigo, o que a gente não pode esquecer de pedir para os nossos ouvintes, para aqueles que nos assistem aqui no nosso podcast? Para a galera curtir, compartilhar e também propor, né, temas e assuntos que a gente possa estar dialogando e construindo aqui juntos. Eu sou o Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta Eu sou o Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, então, como eu falei ali na abertura, né, a gente não passa um dia das nossas vidas sem uma polêmica nas redes sociais. Então, recentemente, até você falou que a expressão não é mais essa, né, mas viralizou, né, ou tem se viralizado essa experiência dos bebês reborn, né? E dia desses eu cheguei na sala de aula para mais um dia, né, como qualquer outro. Uhum. E os alunos estavam comentando sobre isso e era nova febre, novo. E eu disse, mas o que que é esse assunto? Aí eles começaram a explicar, e muito no sentido de elaboração de um juízo de valor, né? Ah, mas são pessoas loucas, são pessoas. O que eu acho que não é por aí, né? Eu acho que a gente tem que perceber essa dinâmica a partir dos desafios que ela se apresenta, né? Então, Uhum. quando a gente traz esse assunto para nosso podcast, Caminhos da Terapia, acho que é bem importante destacar isso, né? Não se trata de classificar se essas pessoas são loucas, se não são loucas. Não se trata de analisar esse fenômeno a partir dos seus conteúdos nas redes sociais, mas entender o que esse acontecimento provoca nas nossas vidas, né, Ismael? Pois é, Rodrigo. Porque tem muitas coisas que nós precisamos considerar e pontuar, né? Para que a gente não faça aquilo que normalmente se faz nas redes sociais, para a gente conseguir fazer isso, essa Uhum. reflexão com um pouco mais de responsabilidade,
porque o que a gente percebe nas redes sociais é que as pessoas não têm responsabilidade. Elas vão dizendo e falando o que pensam, o que acham, do modo como pensam, do modo como acham. Vivemos um pouco daquilo que alguns dizem, né, do mundo pós-verdade, em que a verdade não importa, em que uma boa investigação sobre o tema que se trata e que se quer discutir não importa, você vai lançando opiniões, né, e as opiniões vão inflamando aí as redes sociais. Bom, uma primeira questão importante é que eu li uma reportagem sobre as questões que, que são relacionadas ao modo como esses bebês reborn são feitos, né? Tem bebês desde R$ 150 em termos de preço a R$ 10.000. É um trabalho artístico. Tem artistas que fazem esses bebês, né? E que não há como tirar o mérito desses artistas porque eles realmente ficam muito parecidos com um bebê humano, né? A fisionomia, os traços. E normalmente os empresários que fazem, né, ou que trabalham com esses bebês, eles estão dizendo que a maior parte das pessoas que consomem os bebês são crianças. Eles ainda são usados como bonecos, como bonecas para que se brinque com eles. Não é? Então, a gente precisa entender que não é uma coisa que está acontecendo nesse mundo adulto, nessa forma de criar uma maternidade ou uma paternidade de bebês reborns, como se isso fosse, digamos assim, o carro-chefe, né, do que leva esses bebês. Não, a maior parte das pessoas que consomem ainda são crianças. Mas tem esses casos, essas situações em que adultos consomem do modo como a gente está vendo nas redes sociais. Mas isso ainda é uma minoria. E tem mais, Rodrigo, que eu queria colocar aqui para provocar um pouquinho, é de que tem gente fazendo esse movimento nas redes sociais e que não faz por realmente viver uma paternidade ou uma maternidade. Tem gente que faz isso como estratégia de marketing, né, como modo de chamar a atenção nas redes sociais. Então a gente precisa conseguir entender um pouquinho do que está acontecendo para a gente trazer uma reflexão com um pouco mais de responsabilidade. Essas coisas também estão aí e a gente precisa discuti-las. Maravilha, Ismael, maravilha. E eu acho que entra uma questão importante também, junto com a responsabilidade, que é a ética, né? Porque a gente está vivendo um momento onde está valendo tudo nas redes sociais para gerar engajamento, para gerar curtidas, para gerar likes e compartilhamentos. Então, acho que essa experiência também valida esse papel que é o papel dos algoritmos e dos regimes que são criados a partir deles, né? Então, Pois é. recentemente eu coloquei aqui, enfim, eu assisti um vídeo onde um prefeito de uma cidade aqui no Brasil, ele pega e diz que vai internar compulsoriamente pessoas que aparecerem com os bebês reborn nas unidades básicas de saúde. Então, quer dizer, é uma parcela muito reduzida da população, só que aquilo que a gente olha nas redes sociais, como está em alta, como está em trend, né, que eles chamam, é, aquilo parece que é um comportamento geral das pessoas, o que não é verdade, né, Ismael? Exatamente. Recentemente, né, Rodrigo, nós tivemos um outro fenômeno que foi, não sei se é chamado de pastor ou pregador mirim, né, um menino lá, acho que o nome dele é Aham. Miguel, se não me engano. Bom, pastores mirins, pregadores mirins, cantores mirins, evangélicos, existem desde que os evangélicos existem. Por que esse em especial, né, ganha essa proporção? Porque Uhum. isso viraliza nas redes sociais e ganha então esse tamanho de, né, de Uhum. visualização que na verdade não é um fenômeno novo, Uhum. né? É interessante a Uhum. gente colocar isso, né? Então, como você falou, aquilo que viraliza nas redes sociais não necessariamente é o que está acontecendo com uma grande maioria das pessoas, Uhum. mas como viraliza parece que está todo mundo fazendo. Né? Exatamente. Uma outra questão assim que a gente precisa considerar aí nessa questão dos bebês reborns é o seguinte: existem a utilização desses bebês em processos de terapia, né? E provavelmente eu não sou um grande conhecedor desses processos de terapia, mas eu entendo e acredito que devam ser pessoas éticas, que Uhum. fazem esse Uhum. uso para certas condições de Uhum. tratamentos. Por exemplo,
há uso desses bebês reborns com pessoas com Alzheimer, né? Pessoas mais velhas com Alzheimer, e tem dado alguns bons resultados, por conta da fisionomia humanizada desses bebês, tem sido um modo de fazer avançar ou melhorar a condição dessas pessoas com Alzheimer, e também tem sido utilizado como um modo de elaboração do luto gestacional. Uhum. Né? Que isso, acompanhado por um profissional com essa ideia de elaboração de um luto, para que a pessoa possa passar por aquilo e seguir em frente, isso tem que ser considerado não como uma coisa ruim, não é verdade? Se isso dá certo, isso faz com que uma mãe consiga superar o seu luto gestacional, isso não pode ser visto como uma coisa ruim. Então, tem essas coisas também que se misturam nas redes sociais e, de repente, algo que é sério, feito por algum profissional, pode ser recortado e visto como uma coisa que se dá o sentido que se quer, né? Nas redes sociais a gente precisa tomar cuidado. Não estou dizendo que não tenham pessoas que estejam nesse processo de relação com esses bebês reborns com essa intenção de uma maternidade e uma paternidade, mas tem também processo de terapia. Então a gente precisa conseguir tirar o joio do trigo e conseguir resolver isso. Exatamente. Eu não lembro de quem foi a frase, né? Mas é muito interessante uma frase comum que foi muito comum, né? No final do século XX, onde se dizia: no futuro as pessoas serão famosas por 15 minutos. E o Bebê Reborn é esses 15 minutos, né? Aonde tudo Exatamente. agora volta o foco para essa dimensão. Mas você levantou uma questão bem importante, Ismael, que é exatamente esse processo. Quer dizer, existe sim uma dimensão ou uma possibilidade de utilizar essas experiências como ferramentas terapêuticas em contextos específicos para tratamento de doenças específicas. Como também é possível usar essas ferramentas, esses dispositivos com relação a outros aspectos, como, por exemplo, o uso das inteligências artificiais, enfim, né? Elementos inorgânicos que vão ajudar a gente a enfrentar situações e problemas na nossa vida. Então, acho que é importante destacar isso, né? Agora, claro, como a gente vive numa sociedade de consumo, né? Você falou, acho que todo mundo que acompanha aqui o nosso podcast, né? Uma sociedade da modernidade líquida, né? Como fala o Bauman, onde tudo é muito fluido, tudo é muito rápido e tudo precisa ser vendido, até mesmo as relações e as interações humanas, esse processo acaba aparecendo como se fosse um fenômeno de loucura. Agora, tem um outro aspecto que eu acho bem interessante, Ismael, que a gente pode abordar nesse acontecimento, que é a perspectiva de gênero também. Eu acho muito legal, embora eu não seja um estudioso nessa área da perspectiva de Uhum. gênero, mas que me fez pensar bastante sobre os bebês reborn, que é exatamente essa tentativa de desqualificar o corpo e o sentimento da mulher, né? Porque a condição da maternidade é uma condição muito séria, é uma condição que mexe com as estruturas psicológicas e corporais das mulheres, Uhum. né? Uhum. E aí eu fico me perguntando, né? Se isso também não é uma tentativa de alguns grupos, algumas pessoas, de tentativa de desqualificar esse processo da maternidade diante do desafio que é ser mãe no século XXI, né, Ismael? Pois é, eu vejo também, né, me faço esse questionamento, porque tem isso também, tem isso, talvez aí, né, de homens e mulheres fazendo esse Uhum, movimento de desqualificar, né, uhum. a maternidade. São muitas coisas, não é, Rodrigo? E a gente Isso. fica também assim nessas possibilidades e interpretações que podem sim estar acontecendo, né? Uhum, Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção em relação a essa questão dos bebês reborns, é essa ideia, porque isso não está apenas nesse fenômeno que está acontecendo agora, isso parece que é uma realidade do nosso tempo. isso. Há um movimento, me parece, e eu percebo isso, muito grande de isolamento e de Uhum, relação muito mais com coisas do que com pessoas. uhum. Né? E essa característica da modernidade é uma característica que leva a sofrimentos psicológicos os mais diversos.
o princípio do sofrimento psicológico, numa perspectiva existencial, a partir, por exemplo, de Lang, de Cooper, do Sartre, desses filósofos, né, existenciais, é de que o isolamento é o princípio do sofrimento psicológico. Uhum, Né? uhum, A solidão é o princípio do sofrimento psicológico. E estar mais envolvido ou mais relacionado com coisas do que com pessoas é um modo de isolamento. Tem uhum, um filósofo, um sociólogo já falecido, faleceu em 2008, que é o Jean Baudrillard, eu acho que é assim que uhum. pronuncia, né? Ele, francês, ele vai dizer que o mundo moderno é isso, né? Nós estamos na relação muito mais com coisas do que com pessoas, Uhum, né? E uhum. eu acho que tanto os bebês reborns quanto qualquer outra coisa vira isso, né? Coisas e não pessoas. Eu acho que isso é um aspecto que me chama bastante atenção, Rodrigo. Também, né? Quer dizer, esse culto ao inorgânico, né? Essa ideia de uma espécie de. Até pegando as contribuições do Walter Benjamin, né? Uma aura do inorgânico, né? Que se cria nesse mundo contemporâneo, aonde essa dimensão parece ganhar força dentro desse processo. Da mesma forma como existe essa relação com os bebês reborns. Existem pessoas que se relacionam, por exemplo, com dispositivos como a Alexa, né? Sim, O cara acorda de manhã, pede por favor para a Alexa e tal. Agora, recentemente tem uma propaganda de uma grande empresa aí, que é a Samsung, que fala, né? A pessoa vai pedindo dicas para inteligência artificial. Então, está nascendo um movimento de intensificação dessa experiência e desse culto com o inorgânico. Eu até vou fazer uma brincadeira, tá? Uma brincadeira, mas assim, a título de provocação com os nossos ouvintes, que é exatamente o seguinte: eu estou só esperando o momento que alguém dê entrada, por exemplo, para um pedido de casamento com uma inteligência artificial. e não estamos longe, não estamos longe, Não, estamos né? longe. Vai acontecer esse momento. A gente Sim, vai viralizar. Alguém fez um casamento lá, ou uma separação com uma inteligência artificial também. vai acontecer. É a tentativa, né, Rodrigo, de humanizar o inumano, né? É de Uhum, humanizar aquilo que não é humano. uhum, E que isso é um modo, talvez, mais fácil de lidar com as relações. uhum. Porque quando eu humanizo esse que não é humano, seja ele o que for, a inteligência artificial, o bebê reborn, qualquer coisa, eu tento me relacionar com alguma coisa que não trará conflitos, Uhum. né? Porque não tem uma outra cabeça, um outro modo de ser, que eu preciso fazer ajustes, que eu preciso me debater com as coisas, não é verdade? Isso, e me faz lembrar muito aquela experiência, né? Quer dizer, o Bebê Reborn, né? Até onde eu li, até onde eu conheço, né, Ismael, ele também só vai ter as partes positivas desse cuidado, né? Uhum, é, Porque a criança, o bebê, né, de verdade, orgânico, ele demanda toda uma condição de atenção, foco, de educação, né, de ensinamento. Então, é mesmo essa aura, né, que vai se criando dentro dessa perspectiva. E aí, você falou muito, citou muito o exemplo da solidão. Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a assistir um filme que se chama O Náufrago, onde o não. personagem principal ele cria um personagem diante daquela condição brutal de isolamento. Então, o Uhum. cenário de isolamento, a vida contemporânea, que é uma vida extremamente solitária, faz com que a gente alimente esses projetos, alimente essas dimensões, né? Sim, exatamente. Nossa conversa chegaria nisso, né? A gente faria essa reflexão hoje, né? Eu acho que Uhum, a ideia do podcast foi para nós podermos trazer essa reflexão do quanto que esse fenômeno, né, dos bebês reborn, eles são um fenômeno que mostram muito mais do que a própria relação com esses bebês.
eles mostram o modo como nós estamos encarando as relações no mundo contemporâneo, nesse mundo moderno, que cada vez mais nós criarmos humanizações de coisas, porque nós estamos com muita dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas. As relações humanas estão cada vez mais difíceis, e por isso que a gente faz esse movimento, não é? Quando você cita o náufrago, você coloca alguém como você falou, numa situação extrema, não haviam pessoas, né? Uhum. O movimento que se tem na modernidade, existem pessoas, mas as relações parecem, né, tão desafiadoras que as pessoas se esquivam delas e Uhum. preferem coisas. Uhum. Exatamente. Esse é o comportamento que vai fazendo com que cada um construa a sua bolha, o seu universo particular e viva ali dentro da sua fantasia, né? Alimentando esse sonho, alimentando essa dimensão que acaba gerando esse processo, né, Ismael? Uhum. É interessante, né, Rodrigo? É, Veja bem, a lógica que é fundamental, que a gente, né, nesse caminho que nós estamos fazendo a partir de agora, da reflexão que nós iniciamos e chegamos até aqui, é que quando você vive essa lógica do isolamento, numa Uhum. relação, vamos como Heidegger, né? Numa relação inautêntica com as coisas, né? Uhum. Na medida em que você intensifica essa relação que não tem contraditório, relação que não tem oposição, relação que não tem uma outra ideia que não é a sua, né? Esse tipo de movimento, ele faz com que você se relacione, em última instância, apenas com você mesmo Uhum. e com aquilo que você espera e com aquilo que Uhum. você acha. Nesse sentido, você se perde de qualquer outra Isso. que se oponha ao que você pensa, ao que você acha. Você simplesmente vai viver uma relação em que você elimina as contradições. Porque as Uhum. relações humanas elas são contraditórias, não é? Isso. Um pensa de um outro de um jeito, o outro pensa de outro, e harmonizar isso é difícil. Né? É Uhum. um desafio às relações humanas, sempre vai ser. E as Exato. pessoas estão fugindo disso. Exatamente, né, Ismael? O desafio da existência e o desafio de viver a partir dessa dimensão, porque não existe relação que não passe pela contradição, pelo contraditório, né? Sempre vai haver essa ideia, né? E quando você cria essa ilusão, né, de que, bom, a inteligência artificial, o bebê reborn, outras experiências, elas não vão me permitir fazer com que eu tenha que enfrentar esse contraditório, esse espelho que é o outro, e isso acaba gerando essa falsa sensação, né? Essa ilusão de que eu estou sempre certo, de que o meu modo de vida é o correto, né? Então, é justamente esse movimento que a gente tem que ir trabalhando dentro do contexto terapêutico, dentro da proposta ligada a um conjunto de possibilidades. E para aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo também, acho que é bem interessante fazer essa reflexão. Quer dizer, a necessidade que você tem de entender que esse mundo contemporâneo é o mundo que ele é importante porque ele disponibiliza ferramentas, mas ao mesmo tempo, o uso que você vai dar para elas é que vai fazer com que você consiga potencializar coisas que te levem, né, para uma qualidade de vida ou te levem a um processo de adoecimento. Então, é muito interessante como aumenta esse senso de responsabilidade nesse mundo contemporâneo, porque as ferramentas estão aí, né, Ismael? Pois é, Rodrigo. E já aproveitando aqui, né, ah, parafraseando você, né, Uhum. em homenagem ao nosso podcast Caminhos da Terapia, a terapia, digamos assim, em princípio, né, em base, é você estar diante de um outro, Uhum. não é? A Uhum. terapia, eu consigo vê-la como insubstituível pela inteligência artificial, Isso.
Porque você está em terapia sempre diante de um outro, claro que com manejo técnico, profissional, né, com base teórica e tudo mais, metodológica, mas é um outro que conduz você, né, num processo de autoconhecimento, de compreensão de si mesmo, dos teus dilemas, mas é sempre aquilo que o Jung dizia, né, há um humano diante de um outro humano, para além das Isso. técnicas, para além de qualquer outra coisa. Talvez algo mais íntimo e humano que a gente possa ter nesse mundo de ausência de vínculos seja a terapia, em que alguém Uhum. consegue se colocar na intimidade daquilo que a pessoa é, né, para um outro que consegue ajudá-lo, né? Isso. Então, não dá para fazer terapia com, e essa é a minha compreensão, né, com inteligência artificial ou com qualquer outra coisa nesse sentido. Até porque a inteligência artificial é uma ferramenta que ela vai ser utilizada a partir daquilo que você pergunta para ela. Exatamente, né? Ela não é um ser vivo que tem uma consciência dotada, né, de uma capacidade. Então, é isso. É, Se você não sabe perguntar para a inteligência artificial, não adianta nada. sim. E é interessante, Rodrigo, porque assim, ó, tem coisas e profissões que a inteligência artificial vai substituir, Uhum. né? Mas eu não consigo ver isso em relação ao processo de terapia, né? Eu consigo ver isso, por exemplo, até numa aplicação de testes em psicologia. Eu acho que a Uhum. inteligência Uhum. artificial vai conseguir substituir, vai Sim. automatizar isso, né? Como Uhum. já tem testes em internet, coisas nesse sentido. É só você criar as ferramentas. Agora, o processo de terapia eu não consigo ver como podendo ser substituído por alguma coisa que não seja humana. Exatamente. É isso mesmo. Dá um bom debate, um bom tema para os próximos podcasts, né, Ismael? E aí, para a Tema. galera que quiser saber mais dessa coisa do bebê reborn, quiser entender um pouco esse movimento, eu gostaria de indicar um outro filme também, que é o Blade Runner, que também fala muito dessa experiência, e um filme do Steven Spielberg chamado Inteligência Artificial. Quem quiser, está disponível aí nas plataformas, pode assistir, porque discute muito essa relação e essa aura do inorgânico na nossa vida. Uhum. Muito bem, mais uma vez foi um grande prazer aí dividir esse podcast com você, Rodrigo, e participação de todos os nossos ouvintes que estão aí nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, né? É, Muito obrigado aí a todos, todas que estiveram conosco em mais um podcast Caminhos da Terapia. Obrigado, galera. Sempre um prazer, sempre uma alegria. E lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever também nos nossos canais, né, nas nossas redes sociais e propor temas também, né, Ismael? Acho que é bem importante fazer esse movimento também. Muito bem.